Lá está, mas aqui é a enorme importância das mulheres conhecerem bem o seu corpo, os seus timings, não é? Porque depois se tu não estás bem informada sobre o teu corpo, depois se calhar deixas algumas decisões para mais tarde. Claro. E repara, a questão da criopreservação de ovócitos acaba por ser um bocadinho um telhado numa casa que às vezes não tem base. Nós precisamos de educar as mulheres para uma preservação e para uma manutenção de fertilidade, ensiná-las sobre como é que as coisas se processam, onde é que estão os picos de fertilidade, quais são as coisas que afetam a qualidade dos ovócitos, conhecer os seus ciclos, entender todas essas coisas e depois também, ao mesmo tempo, em paralelo, oferecer a possibilidade da criopreservação. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Não Fica Bem Falar de. Eu sou a Jéssica Ataíde e hoje vamos falar sobre a idade certa para ser mãe. Hoje comigo tenho a Margarida Marques de Almeida, uma das cofundadoras do blog Style It Up, onde partilhou a sua jornada sobre a dificuldade de se tornar mãe. E a Patrícia Lemos, educadora menstrual e consultora de fertilidade. O pico da fertilidade da mulher, Patrícia, diz que é até aos 38 anos. Verdade? Na verdade, o pico de fertilidade ocorre entre os 25 e os 28. Ui, pronto. Então logo aí, a partir dos 28, o que é que muda biologicamente no nosso corpo que nos impede de engravidar com tanta facilidade? Então, antes de mais dizer que não é fácil engravidar mesmo em pico de fertilidade. Nós, enquanto espécie, temos uma falha reprodutiva elevada e, portanto, em pico de fertilidade a probabilidade de um casal saudável conceber um bebê é de cerca de 20 a 25% a cada ciclo de tentativas. Portanto, a probabilidade é baixa e ela continua a descer a cada ano que passa. As mulheres nascem com todos os ovócitos que vão ter na sua vida, trazem-nos da barriga da sua mãe, e depois vão recrutando ovócitos a cada ciclo menstrual. Isto significa que estas células que estão em ambiente suspenso não se regeneram e, portanto, à medida que os anos vão passando, os ovócitos também vão acrescentando idade. Isto significa também que o risco de anomalias cromossómicas aumenta à medida que a nossa idade vai aumentando. Portanto, por um lado, as questões relacionadas com a própria taxa de sucesso das tentativas, que vai descendo ao longo dos anos, por outro lado, a qualidade dos gametas, que vai fazendo efetivamente com que também seja mais difícil ao longo dos anos. É um enorme tabu ainda falar sobre infertilidade. É enorme. Não só por parte, quer dizer, das partes das mulheres e dos homens, não é? Principalmente os homens. Os homens têm muita vergonha. Sim. Sentes isso nas consultas quando recebes um casal, que há uma negação maior por parte do homem? Sinto que as coisas estão a mudar muito nos últimos anos. Acho que tem ajudado muito o facto da maior parte dos laboratórios de análises estarem a disponibilizar neste momento a possibilidade dos homens poderem fazer espermogramas sem prescrição médica, e acho que isso tem democratizado aqui um bocadinho o acesso ao exame e esta consciência de que nem sempre quando não conseguimos engravidar a culpa ou a responsabilidade da mulher, aqui não há culpados, temos que entender que estamos a tratar sempre quando falamos de um casal de uma fertilidade que é conjunta, mas continua muito a haver a ideia de que com os homens está sempre tudo bem. E, portanto, regra geral, o foco passa sempre por pôr os olhos em cima da mulher primeiro. O homem sempre fica, na verdade, menos responsabilizado e há sempre a ideia que, eventualmente, se ele não estiver bem em termos de fertilidade, que isso tem uma afetação direta com a sua performance ou com a sua capacidade sexual. E acho que o grande tabu está aí. Mas os homens não têm esta tal dita de ter um prazo de validade, não é? Eles podem ser pais... Para sempre. Eles vão estar férteis até ao resto da vida, mas eu costumo dar o exemplo que se comprares uma casa pombalina em Lisboa, muito linda, mas cuja canalização tem 80 anos, não podes estar à espera que a água saia perfeita. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Nós sabemos que há alterações ao nível do ADN do esperma à medida que os anos vão avançando e, portanto, isso também acaba por ter um impacto na qualidade dos embriões que são produzidos com esse esperma. Mas, efetivamente, a fertilidade e a idade são muito mais simpáticos com os homens do que com as mulheres. Em tudo. Sim. Em quase tudo. Em quase tudo, verdade.
Margarida, antes de mais, obrigada por disponibilizares para estar aqui hoje a falar sobre o teu percurso, não é? Eu sei que já falaste outras vezes, mas é um tema que, lá está, como é tabu, é sempre bom falar, demistificar, em cima de tudo, há muitas mulheres que passam pela dificuldade de engravidar, por isso é sempre um exemplo de não ter vergonha de pedir ajuda, eu acho. Para mim nunca foi tabu, na verdade, senão eu não tinha falado sobre isso, não é? E, ou seja, eu tive vários anos a passar por este processo e percebi que à minha volta tinha outras pessoas que também estavam a passar pelo mesmo. Algumas falavam mais abertamente que outras. Eu sempre falei de forma aberta porque tinha a certeza que um dia ia acontecer, sem ter uma explicação lógica para isso, mas o clique fez-se numa das vezes que eu fui à clínica onde estava a fazer os tratamentos de fertilidade, ou seja, a clínica era só para isso, ninguém ia lá fazer outro tipo de exames ou outro tipo de consultas. E encontrei uma pessoa conhecida que disfarçou e fingiu que não me viu. Eu percebi que ela não se estava a sentir bem de saberem que ela estava ali. E achei que aquilo não fazia sentido, não é? E pensei que se calhar se ela se sente assim, muitas também se vão sentir. Obviamente que só falei no tema depois de já ter tido o meu filho, não é? O Manel. Porque para evitar perguntas desnecessárias, porque as pessoas inconscientemente... E pôr uma pressão também em cima maior? Sim, porque nós já temos essa pressão, não é? Nós, enquanto mulheres, e no caso o meu marido também, eu na altura eu não dizia a ninguém quando ia fazer os testes... Ok, só para deixarmos toda a gente em contexto, quem nos está a ouvir e a ver, não é? A Margarida, tu demoraste 7 anos. Eu tive 7 anos a fazer tratamento. Ok. Já tinha estado 2 ou 3 anos, não sei precisar. Já em tentativas sem tratamento. Sem tratamento. Entretanto, fizemos todos os exames possíveis e imaginários, tanto eu como o João, que sempre se prontificou a fazer os exames, que eu acho que é o que faz sentido, não é? Porque o objetivo não era atribuirmos culpas a ninguém, era simplesmente atingir o objetivo que era conseguirmos ser pais. E eu sei que isto não acontece em todos sempre. Os casais e é um momento até difícil e de alguma tensão se não estão de acordo com o processo, não é? Ou se algum não se disponibiliza a fazer os exames que são precisos. Necessários. Sim. E durante este tempo é óbvio que não é fácil gerir emoções, e fisicamente também não é fácil para a mulher que está a passar enormes, sim. por esse processo. Já lá vamos. Mas para mim foi uma forma de lidar melhor com a situação, falar abertamente com as minhas amigas, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam, falar abertamente sobre o tema. Porque tu, ao fim de 3 anos, obviamente chegaste à conclusão que, se calhar, iria ser preciso entrar por outro caminho, pedir ajuda. Neste caso, começaste os teus tratamentos. Esses tratamentos, que alterações é que provocaram em ti enquanto mulher? Se calhar depende eu fiz inseminação normal, que não funcionou, aí não havia assim grandes alterações, mas depois passei para a FIV. Okay. Que é o processo mais, eu não sei explicar termos mais técnicos, mas acho que é assim o mais complicado, digo eu. Sim, tens uma fertilização que acontece fora do corpo da mulher. Exato. Em vez da inseminação, não é? Exatamente. Isso acontece fora e depois é colocado dentro. Exatamente. E nesse processo há toda uma série de hormonas que temos que tomar, injeções. A mim não me faz diferença levar injeções, mas para muitas pessoas isso poderia ser um impeditivo ou algo que dificultasse, e em termos hormonais nós estamos completamente descompensadas, porque com as hormonas, não sei se é geral, mas no meu caso eu engordava, eu não podia fazer exercício físico, eu não podia fazer qualquer tipo de exercício para não desarranjar qualquer coisa aqui dentro. E foste informada que estas alterações iriam acontecer quando iniciaste o teu processo? Não, fui vendo. Não, podias ter tido um aviso, olha, ok, vamos fazer estes tratamentos, mas existe a possibilidade de haver estas alterações hormonais no teu corpo. Tipo, te sentes que se soubesses,
isso iria mudar? Não fui, acho que não fui, não me lembro de ter sido informada sobre isso, mas era uma coisa que eu queria, eu estava disposta a isso para passar por tudo para conseguir o teu Manel. Sim, exatamente. E então, ou seja, isso não iria ser um impeditivo, mas é uma coisa que acontece e emocionalmente para nós mulheres é duro, não é? De repente engordamos imenso e não podemos mexer uma palha e depois fazemos o teste e dá negativo, agora vou treinar que nem uma doida porque não posso continuar assim. Isto foram durante 7 anos mais ou menos, 7, 8 anos, nesta, como eu costumo dizer, esquizofrenia. E tiveste vontade de desistir? Eu não tive vontade de desistir, mas fiz uma pausa porque não estava a saber lidar com estas mudanças na minha vida, não é? E em termos de corpo, agora engordo, agora emagreço. Não, e, por exemplo, tu também falaste publicamente sobre o facto que tu e as tuas amigas queriam todas ter filhos ao mesmo tempo. Eu percebo isso. E depois elas foram tendo os seus filhos e tu... Eu continuava à espera. E tu continuavas à espera. E gerir essa frustração? Para mim, lá está, se calhar porque eu acreditava que isso ia acontecer, nunca foi um drama. Eu tenho uma amiga que não queria ter filhos. E de repente quantos? Teve 3 durante nos 7 anos ela teve 3. E ela às tantas já me dizia assim: eu tenho uma coisa para te contar. E eu, estás grávida? Mas eu perguntei-lhe aquilo com um ar feliz. Ela, mas é que eu até tenho vergonha de dizer o que seria. Porque ela não queria ter filhos e sabia a importância. Sim, exato. E então ela sentia-se mal de quase não tentar, não é? E consegui tão rapidamente e eu estar a tentar, mas eu ficava feliz por elas terem filhos, como é óbvio, não é? Porque acho que a nossa infelicidade não é compensada pela felicidade dos outros, não é? Antes pelo contrário. E tinha algumas amigas que também passavam por este processo, e algumas que ainda continuam a passar. E no fundo eu acho que... Que idade é que tinhas? Quando o Manel nasceu, eu engravidei do Manel com... mentira, estou baralhada. Engravidaste aos 38, não foi? Não, engravidei aos 36, quase 37. Okay. Portanto, o Manel nasceu, eu tinha 37. Patrícia, esta pressão, não é, deste prazo de validade que as mulheres têm, sentes que faz muita diferença quando as mulheres te procuram? Muitas delas, se calhar, até deixaram a gravidez para mais tarde, não é? Porque nunca ponderaram esta possibilidade de haver alguma dificuldade em engravidar. Quando chegam à consulta já com os seus 38, 39, há uma preparação também psicológica para que seja possível que isto não aconteça, não é? Que não seja possível. Sim, se bem que estamos ao dia de hoje um bocadinho contaminados, não só pela questão das redes sociais e do facto das figuras públicas e atrizes conhecidas serem mães cada vez mais tarde. Aos 55 anos, não é? Termos uma lei em Portugal que permite também que os tratamentos estejam acessíveis a mulheres até aos 50 anos. E, portanto, agora, qual é a tua opinião sobre isso? Acho uma boa opção. Eu sou a favor de tudo aquilo que possa facilitar a vida das pessoas, mas acho que as casas não se constroem pelo telhado. E acho que falta muita literacia em saúde em Portugal. Acho que enquanto pacientes e enquanto utentes e consumidoras de saúde, a maior parte das mulheres são péssimas consumidoras, no sentido em que fazem poucas perguntas. Acho que ainda há políticas pouco transparentes muitas das vezes nestas questões em relação ao que é que vai acontecer durante um tratamento, o que é que vai acontecer com os fármacos que vais tomar, o que é expectável. Há muito esta ideia de que se calhar temos que proteger um bocadinho as mulheres daquilo que são os efeitos colaterais, porque senão elas podem tomar decisões diferentes. E depois temos o exemplo da Margarida que nos diz, bem, mas eu teria avançado na mesma, mas se calhar seria importante termos aqui Quanto mais informadas, melhor. À partida sim, não é? Portanto, em relação à chegada aos 38 anos, por um lado dizia-te eu, estamos um bocadinho contaminadas com esta questão de ser possível engravidar até muito tarde, o que é
efetivamente verdade, é possível para algumas pessoas engravidarem até mais tarde, mas essa não é a regra. E depois não nos podemos esquecer que muitas das vezes há questões financeiras que também estão associadas a estas possibilidades ou a estas oportunidades que não estão disponíveis para toda a gente. Em Portugal tu só podes até aos 40 anos ter acesso aos tratamentos. Portanto, a determinada A partir dos 40 já não, a partir não há dos qualquer 40, tipo de participação, é isso? A partir dos 40 o Sistema Nacional de Saúde já não te permite fazer tratamentos. Portanto, precisamos obviamente sensibilizar as mulheres para esta questão de que o nosso relógio não para. É uma chatice, porque às vezes sou acusada desta coisa do idadismo. Mas agora é possível. Ou a minha avó teve o último bebê aos 48, certo, a minha também. Mas a questão não é essa, não é? Em estágio reprodutivo tardio e até à menopausa se instalar, é claro que há sempre a possibilidade de se engravidar. Mas isso não vai ser uma realidade para toda a gente. E nós temos estatísticas e temos números e as pessoas, esses números são feitos de pessoas. E portanto temos que perceber que temos um viés de confirmação cada vez que aparece uma pessoa de 50 anos a dizer que engravidou. Por cada pessoa de 50 que engravidou, nós temos se calhar outras 20 que tentaram e que não conseguiram exatamente com a mesma idade. Claro, mas as mulheres quando querem muito ser mães também a esperança. Claro. Não é? Claro que sim. Claro. Também há este lado, nós estamos aqui a falar, não é de uma forma negativa, mas estamos aqui a levantar um bocadinho os nãos sobre, não é, o facto daquele que vamos atirar a toalha ao chão, ou os efeitos secundários, a quantidade de vezes que falha. Neste sentido, contigo foram 7 anos de tratamentos, mas também vamos agora trazer aqui um bocadinho de positividade. Aliás, tu foste, depois ao fim de 7 anos, um caso de sucesso. Sim. Até me disseste que queria gêmeos. Eu adorava. Podia ter acontecido. Que podia ter acontecido ter gêmeos. Há forma de preservarmos a nossa fertilidade. Claro que sim. Tens agora estas campanhas importantes que vão acontecendo aqui em Portugal no sentido de sensibilizar as mulheres para fazerem criopreservação de ovócitos ou congelar óvulos, como nós lhes chamamos assim, de uma forma mais corriqueira. Não está disponível. O que eu vou fazer depois desta conversa, garantidamente. Eu achava que o pico era até aos 38. Vou sair daqui, vou marcar uma consulta e vou congelar óvulos. Certo. Porque assim até aos 50, se calhar. Sim, podes usar os teus. Posso usar os Na meus. verdade, não esquecer que podes sempre usar. Temos a ovodoação em Portugal, portanto, para quem isto não é uma barreira em termos de crença ou de questões. Outras, podes sempre engravidar com óvulos de dadora, não é? Se quiseres, se isso for um caminho para ti e para o casal. Mas a criopreservação de ovócitos está disponível neste momento em Portugal, portanto. E é um processo caro. Vamos pôr as coisas assim, é um processo que não está acessível no Sistema Nacional de Saúde. Ok. Isto significa que não é acessível a qualquer mulher. Certo. Portanto, o caro depende aqui um bocadinho do que é o teu grau de rendimento. Acho que aquilo que importa quando vamos a uma consulta para saber o que é necessário para a criopreservação de ovócitos é entender que uma coisa é o preço do tratamento ou do processo de criopreservação, outra coisa são as rendas do valor da criopreservação a cada ano, que muitas das vezes são uma espécie de custos escondidos nestas campanhas às vezes que se fazem. Portanto, que é importante as mulheres perguntarem, enquanto boas consumidoras. Lá está, mas aqui é a enorme importância das mulheres conhecerem bem o seu corpo, os seus timings, não é? Porque depois, se tu não estás bem informada sobre o teu corpo, depois, se calhar deixas algumas decisões para mais tarde. Claro. E repara, a questão da criopreservação de ovócitos acaba por ser um bocadinho um telhado numa casa que às vezes não tem base. Nós precisamos de educar as mulheres para uma preservação e para uma manutenção de fertilidade, ensiná-las sobre como é que as coisas se processam, onde é que estão os picos de fertilidade, quais são as coisas que afetam a qualidade dos ovócitos, conhecer os seus ciclos, entender todas essas coisas e depois também, ao mesmo tempo, em paralelo, oferecer a possibilidade da criopreservação. Mas, por exemplo, antigamente achava-se que a criopreservação era uma coisa que fazia imenso sentido logo quando tinhas 20 anos. Hoje em dia tem-se apontado para, se calhar a melhor altura é para ir a partir dos 30, porque há uma maior probabilidade de os ires buscar e na verdade idealmente fazê-los até aos 35, porque a partir dos 35... Já perdi o comboio, não idealmente até aos 35. Temos que depois compreender que tem também a ver com aquilo que é o teu quadro geral de saúde, não é? E portanto se és uma pessoa saudável... Depois dos 35, não é? Ou seja,
o Manel nasceu dos ovócitos que eu tirei depois dos 35, portanto. E eu queria só esclarecer aqui uma coisa, que é o facto de se retirar os ovos e congelar, não é? Assim, numa linguagem mais correta, não é garantido. Claro. Mesmo que tendo todos os exames estarem em conformidade. Claro. Porque no meu caso estava tudo bem comigo, estava tudo bem com o João, porém não havia nada uma se passava. explicação. Não havia uma explicação lógica e o que nos diagnosticaram foi infertilidade inexplicada. O que é que se diz? O que é que se responde a isto? Eu costumo dizer que a infertilidade inexplicada é uma coisa que não existe. É inexplicada à luz dos meios que nós estamos a utilizar para diagnosticar o que quer que seja. Nós fazemos bebés, fazem-se fertilizações in vitro há mais de meio século, temos bebés proveta desde o final do século passado, mas nós temos que perceber que aquilo que nós não sabemos sobre fertilidade é imenso. Portanto, nós sabemos algumas coisas sobre fertilidade e temos feito o uso de fármacos e de tecnologia para conseguir contornar as dificuldades que muitos casais têm, mas aquilo que nós não sabemos é imenso. As primeiras imagens que nós temos de uma ovulação a ocorrer numa mulher datam de 2008. 2008 foi literalmente ontem, em termos de história da medicina, não é? Portanto, temos que perceber que há muita coisa que nós não sabemos e, portanto, quando dizemos que é uma infertilidade inexplicada, é inexplicada tendo em conta que nós não conseguimos, com os meios que temos ao dispor, encontrar uma razão lógica, não é? Que justifique isto. Uma mulher, quando entra no processo de tentar engravidar, não é? E vamos lá ver, qual é o tempo, qual é o espaço, não é? Quanto tempo deve passar? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, até começar a procurar ajuda. Porque se não acontece naturalmente, às vezes os médicos, não é, têm que dar um empurrãozinho para tentar ajudar esse processo. Quanto tempo é que, eu estou a ver a tua cara, quanto tempo é que achas que deve passar até uma mulher ou um casal pedir ajuda? Olha, então, a resposta clínica para isto é... A clínica é a tua. Okay. Então, a resposta que tu vais encontrar junto dos médicos é 1 ano a tentar engravidar, se o casal tiver até 35 anos, se tiverem mais de 35 anos, 6 meses. Ao fim de 6 meses devem procurar ajuda. A minha resposta é... Quando tomas a decisão? Ao fim de quase 15 anos, dizer-te que a maior parte das pessoas, ao dia de hoje, tem muito menos sexo do que aquilo que tinha antigamente. Ok. Isto significa que quando um casal... Sabes? Não. Não sei, não faço ideia. Explicação. Não faço ideia. Portanto, há não sei 15 anos mais. Há 15 eu estou a anos dizer atrás, de pessoas que estão em relacionamentos, principalmente em relacionamentos longos, nós vemos efetivamente uma taxa ao nível da regularidade da relação sexual um bocadinho mais reduzida. E, portanto, da minha experiência, estou a falar da minha experiência, aquilo que eu observo é quando nós começamos a tentar engravidar, passamos a ter sexo desprotegido e, portanto, aquilo que fazemos é olhamos para a app, assumimos que estamos a ovular a meio do ciclo ao dia 14 e temos sexo naqueles dias. Quando nós estimamos, quando é dado este ano para engravidarmos, aquilo que é proposto é que se tenha sexo durante cerca a cada 2 a 3 dias, ou 2 a 3 vezes por semana. E a maior parte dos casais não tem sexo 2 a 3 vezes por semana. Agora vou-te dar... Claro que não. mais que fazer. Agora, vou-te dar a minha resposta, que é, efetivamente, as mulheres só estão férteis no dia da ovulação e nos 5 dias anteriores, que é o tempo estimado também de sobrevivência espermática. Portanto, à partida, tu não precisas estar a ter sexo para fazer bebés, podes ter sexo quando tu quiseres para te divertir, mas para fazer bebés tu não precisas estar o ciclo inteiro a ter sexo de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias, porque há uma janela, que nós chamamos de janela fértil, que é efetivamente quando vai acontecer. Não é, se calhar é quando a app te diz. Então o que é que eu observo? Muita gente a passar para infertilidade, porque durante 1 ano teve sexo 3 vezes por semana, na semana que achava que estava a ovular. Como é que ela sabe que estava a ovular? Não sabe. Dizia a app, aprendeu nas aulas de biologia que ovulava a dia 14, portanto, literacia em termos menstruais, de corpo, etc., nada, e portanto, ao fim de 1 ano, já com uma carga de frustração tremenda, decidem pedir ajuda. Portanto, a minha resposta é
o quanto antes, dependendo da quantidade de informação que tu tens do teu lado. Se não sabes muito sobre o ciclo menstrual, se aquilo que aprendeste sobre o ciclo, porque ele teve suspenso com contracepção hormonal durante 15 anos, se o que aprendeste sobre o ciclo vem do tempo da escola, ou se é um bocadinho esta troca entre amigas e que é tudo horrível ter o período e que etc, a não ser que tenhas uma endometriose, alguma condição de saúde específica, se calhar procurem informação quanto antes para ter a certeza que as tentativas são efetivamente... E essas tentativas? Vamos agora, eu tenho esta pergunta que é, a partir do momento que vocês iniciaram este processo, não é, passam a ter uma agenda sexual? Mais ou menos. Essa agenda sexual pode existir no início, a partir do momento em que passas para uma FIV, não. Sim, Aliás, até há ali uma altura em que não podes mesmo ter... Mas no processo dos 7 anos, não é? Porque sim, mas era aquilo sim. que a Patrícia estava a dizer. Há uma app, não é? Mas depois eu também aprendi com a Patrícia que... Sim, porque vocês já se conheciam. Sim. Exato. Aprendi com a Patrícia que não é bem assim, nem todas nós somos mais férteis ao dia 14, tem a ver, isto a Patrícia vai explicar melhor que eu com certeza, tem a ver com a quantidade do estrogênio e da progesterona, ainda me lembro. É uma batalhada de análises que são necessárias fazer, não é? Para conhecer cada é um caso. Sim. E isso eu acho que é importante as mulheres perceberem que não é bate o dia 14, é agora. Sim, mas isto, ok, pronto. Aqui é o caso, mas as mulheres que estão nestes tratamentos, não é? Isto deve dar cabo das relações também, a certa altura, porque mete uma agenda, então o sexo deixa de ser só espontâneo. Sexo e espontâneo, não é? Uma intimidade passa a ser um objetivo de ter um bebé, e principalmente quando esse bebé não chega, logo as frustrações e as discussões e o peso que passa a existir nessa relação desse casal começa a dificultar esse processo e o stress. É verdade, o stress pode atrasar também uma gravidez, porque fala sempre muito disso, quantas mulheres que fazem tratamentos. Não penses nisso. Não penses nisso. Bebe um copinho, relaxa. Relaxa. E vai sempre aparecer alguém, nas minhas publicações no Instagram, vai sempre aparecer alguém que me diz, eu fui de férias e engravidei. Exatamente, é aí que eu queria chegar, porque existe sempre esses exemplos de eu fiz estes tratamentos, não consegui engravidar, quando relaxei, quando larguei o tema, mas é uma questão também, eventualmente, de probabilidade estatística, não é? Ou seja, eventualmente, dentro de 2 ou 3 ciclos vais chegar a tua vez se estiveres a fazer tudo, vou pôr umas aspas aqui, certo. Portanto, eu fui de férias e engravidei, ótimo, ainda bem, objetivo cumprido, mas de repente temos este viés, não é? Que é, mais uma vez, as outras 15 que foram de férias e não engravidaram não falam sobre isso nas publicações do Instagram, mas tu tens uma que vai aparecer e que diz, comigo resultou, e a Jen, então se calhar também vou de férias. Também vou, Em relação ao stress, é um bocadinho aquela coisa, quem é que tu és debaixo de stress? Porque há pessoas que com stress comem tudo o que lhes aparece à frente, não dormem, fazem mais exercício, outras que deixam de fazer exercício, que só precisam de dormir, mas comer nada. Portanto, todas estas coisas têm impacto na forma como a tua ovulação eventualmente se pode apresentar. E por isso, se andas a fazer contas com uma app ou achas que ovulas sempre ao mesmo tempo, se não fazes monitorização as apps que existem, porque existem milhares de apps, sim, não é? E a maior parte das apps usa o método calendário, que é uma coisa que está obsoleta desde 1980, que é basicamente, ou te diz que estás a ovular a dia 14 e portanto dá-te uma margem de uns dias antes, uns dias depois, ou eventualmente aquilo que vai fazer é, se tu tiveres ciclos mais longos, imagina 33, 34 dias, vai dividir o ciclo a meio, que é, então se são 34 dias estás a ovular a dia 17. Isto, inclusivamente em termos científicos, é impossível por causa da duração da fase pós-ovulatória. Para te dizer que isto é sempre um risco e um perigo para quem está a tentar engravidar não consegue, e quem está a tentar evitar uma gravidez às vezes tem aquela coisa do gravidez surpresa, bem... Afinal, quais é que são os maiores mitos da fertilidade feminina? Olha esse, que vais engravidar à primeira vez que tenhas sexo desprotegido. Fazemos parte de uma estatística que é Foi curta. como aconteceu, sim. Porque a maior parte das pessoas não engravida nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Eu não falo muito sobre o facto de ter engravidado à primeira, porque a determinada altura também não quero criar aqui um viés que é do género. Se ela engravidou à primeira, ela devia estar a fazer uma cena incrível. O facto de que ovulamos todas a dia 14... que identificar a janela fértil é mais importante do que avaliar a fase pós-ovulatória, de que os homens estão sempre ótimos.
Quando na verdade sabemos hoje, por exemplo, que a toma de coisas simples como antihistamínicos pode afetar a qualidade do esperma em alguns homens, por exemplo, febres, gripes, covid, todas essas coisas que mexam sobretudo na temperatura do corpo podem efetivamente também afetar a qualidade do esperma, só que eles efetivamente 3 em 3 meses têm, através do processo de espermatogénese, eles têm uma renovação total do esperma e portanto, mais uma vez, a fertilidade é muito mais simpática com eles. Mas no fundo, em termos de mitos, muitos, sobretudo esta ideia de que o ciclo acontece batido ao relógio, que é um comboio que sai da estação sempre à hora certa e que a tua vida... Deixa-me só fazer aqui, dar aqui este exemplo. As pessoas quando vão de férias têm muito aquela coisa do eu quando vou de férias os meus intestinos, não é? As mulheres então têm os intestinos sempre queixas, porque quando vão de viagem o intestino deixa de funcionar ou com os nervos da viagem ficam com um trânsito mais acelerado. Mas têm dificuldade em compreender que se eu faço uma viagem daqui para Bali ou daqui para outro ponto do mundo, mudo de fuso horário, altero os meus sonos, altero a minha alimentação, ritmo cardiorrespiratório, a ansiedade de ir de férias, etc., que o meu ciclo menstrual é suposto ficar completamente igual porque é suposto eu ovular a cada 14 dias. Não é isso que acontece. Se não houvesse o relógio biológico, achas que a vida das mulheres seria diferente? Acho que a qualidade dos relacionamentos das mulheres seria diferente. É uma boa questão. Porque realmente não deixa de existir essa pressão, não é? De ter que ser mãe, de ter de entregar, não é? Nós chegamos aqui a uma altura, estávamos a falar, e o próprio falámos sobre isto antes de começarmos esta conversa hoje. Eu tenho 38 e já penso na hipótese de congelar óvulos, que não é garantido, não é? Mas sinto essa pressão de que, ok, se vou ter um segundo filho, já sinto essa pressão, e essa pressão é realmente desagradável. Estás contra relógio, não é? Estás em contra-relógio. Certo. Tu gostavas de ter tido mais? Eu adorava ter tido 3, se tivesse mais não me importava, mas fico feliz de ter um. Sim, o processo em si já... Sim. Mas eu voltei a tentar, depois do Manel nascer, tentaste outra voltei vez? a tentar, mantinha lá uns congelados. Espiões no frio. Exato, voltei a tentar, mas não aconteceu. Mas a forma como eu encarei esses tratamentos depois foram completamente diferentes, não é? Porque eu já tinha um. E o teu marido também queria? Ele também queria, sim. Ok, e quando, por exemplo, os casais, não é? Quando querem tanto que isto aconteça, e obviamente vocês já tinham um, portanto no fundo é ok, se vier outro melhor ainda, mas já temos um, portanto, e um saudável, já está tudo bem. O impacto que isso tem num relacionamento, a frustração, os casais que te chegam, Patrícia, e que não estão a conseguir cumprir esse objetivo, costumas, por exemplo, encaminhá-los para uma ajuda psicológica também, um acompanhamento fora só da parte de tratar da fertilidade? Claro. Posso dizer só uma coisa, Patrícia, antes? Eu acho que o foco está muito nas mulheres, porque o tratamento Daí estar a falar de um casal. Sim, é em nós, não é? Mas eles sofrem imensa ansiedade com isto, não é? Eles ficam muito ansiosos com o resultado. Será que vai dar? Será que não? E pelo João eu percebia que ele ficava nervoso e ansioso. Eu às vezes nem lhe dizia a data que ia fazer o teste, para ele não ficar... Porque depois essa ansiedade também passava para mim, e isto é uma bola de neve, não é? E eles também sofrem muito com isto, não somos só nós. E não se fala também, obviamente, do lado masculino, do sofrimento, da frustração, nós eventualmente não pouco, conseguirem ser pais. Sim, eu acredito que os homens devem falar bastante menos. Menos ainda, não é? Se isto é um tabu para as mulheres, para os homens então... Sim, e há bocadinho estavas a falar por causa da questão do calendário, não é? Para os coitos programados. Nós temos que perceber também a pressão e a ansiedade de performance que isto cria em muitos homens. Porque de repente o sexo é esporádico, mas agora que vamos começar a tentar um bebê, vai haver uma semana em que ela vai estar a enviar mensagens do não chegues tarde hoje porque eu estou a ovular e coisas do género. Portanto, ao dia de hoje, se nós invertermos aqui os papéis, e na verdade, tens o teu marido em casa a mandar-te mensagens do Jéssica, vê lá que horas é que chegas a casa. Olha, só vou aparecer depois de jantar hoje. Portanto, sim, é um processo que é muito exigente também para eles, e muitos homens querem ser pais, sentem que de alguma maneira
sentem-se incompetentes no apoio emocional que conseguem dar às suas companheiras ou às suas mulheres. Depois porque é no corpo delas que a maior parte das intervenções ocorre, portanto os exames mais difíceis, os exames à permeabilidade das trompas, as picas na barriga, as perdas, a menstruação a chegar e portanto a determinada altura eles não sabem muitas das vezes como é que podem prestar este auxílio e isto faz com que estejam os dois a sofrer em casal, mas de uma forma muito isolada. As mulheres tipicamente têm uma ou duas amigas com quem desabafam, fazem terapia, essas coisas todas. Os homens não. A percentagem é menor. Os homens não, ou muito menos, não é? Têm muito mais dificuldade em procurar ajuda neste sentido. Além de congelar óvulos, que outros métodos então, quais é que são as opções que existe para um casal? Olha, antes de chegar aos tratamentos assistidos, aquilo que importa é perceber quão saudáveis é que os dois estão, qual é o ponto de partida do casal e entenderem o que é que significa uma probabilidade de sucesso. Das tentativas ao nível da concepção natural e do que é que lhes oferece, quais são as probabilidades de sucesso dos tratamentos assistidos. Portanto, coisas importantes passam por entender que a qualidade dos teus ovócitos responde ao teu grau geral de saúde. Portanto, quanto mais saudável fores, mais depressa aos 40 consegues engravidar. Eu tenho 2 gravidezes naturais do ano passado, 2023, de 2 mulheres de 46 anos. 46 anos? 46, sendo as mais crescidas até agora que tinham engravidado no círculo perfeito andavam à volta dos 44, 45, mas o ano passado também não sei muito bem o que aconteceu, porque mais uma vez nós fazemos aquilo que sabemos e o que podemos e depois, na verdade, acontece não propriamente uma magia, mas às vezes acontece termos mulheres efetivamente muito saudáveis que aos 46 anos conseguem não só engravidar, mas levar essa gestação para a frente. Portanto, sobretudo compreender que todas aquelas coisas que a gente aprende e que sabemos que fumar faz mal, beber álcool faz mal, que exercício físico é importante, gerir o stress é importante, comer como deve de ser, garantir um bom trânsito intestinal, níveis de açúcar equilibrados no sangue, dormir bem, ter relacionamentos de qualidade, todas essas coisas são importantes. E ainda assim, pode acontecer fazeres estas coisas todas certinhas e não engravidares, porque isto não é uma meritocracia. Vamos voltar atrás aqui a alguns temas. Margarida, em que altura é que tu sentiste que era a altura de ser mãe? Eu casei com 28 e na altura eu pensei, não, ainda é cedo, porque ainda queremos aproveitar, queremos viajar e portanto, não era a altura certa. Depois, passado um ano mais ou menos, mudei de trabalho, pensei, agora também se calhar não dá jeito, é um bocado chato, acabei de mudar de trabalho. Estamos sempre um bocadinho a empurrar porque achamos que... Porque nunca é a altura certa, não é? E então achei que era chato, estou numa empresa nova, agora vou chegar lá e dizer que estou grávida, não é muito bem visto. Porque estamos sempre a pensar o que é que os outros vão pensar, não é? E depois pensei, tudo bem, é hora de começar e achei que ia ser logo, não é? Da mesma forma que achei que quando eu comecei a fazer os tratamentos, bem, se isto naturalmente não vai, com os tratamentos é tiro e queda. Não foi, não é? Mas pensamos... Porque foi quanto tempo depois é que tu pediste ajuda? Foi 3 anos? Sim, foi 2 anos, mais ou menos, sim. 2, 3 anos. E depois comecei a fazer os tratamentos e achei, porque me diziam, bem, o seu colo do útero estava tudo não era ótimo, o colo do útero, era o endométrio, está bom, mas eu não sabia o que era bom. Se era 7, se era 9, se era 12, diziam-me que estava bom, eles é que percebiam do assunto. Ou seja, e acho que é um erro a esperança também que dão à paciente, não sei como é que se chama, mas a mim isso aconteceu-me. Mas olha, cá há aqui uma grande probabilidade de serem gêmeos. Eu disse, tudo bem, não me importo, mas é uma gravidez de risco. Ou seja, tentaram me convencer a não pôr 2 óvulos, porque era uma gravidez de risco, e eu disse, não, mas eu quero pôr. Ou seja, se havia aquele problema de haver a possibilidade de serem 2, eu pensei, então isto está de certeza. É garantido. É garantido. Portanto, sentiste que não houve assim uma preparação... Não, e depois uma coisa que a mim me mexia com o sistema nervoso era que cada vez que eu ia fazer um tratamento eu saía de lá e diziam boa sorte. Mas como assim boa sorte? Eu não estou a jogar no Euromilhões, eu estou aqui a pagar porque supostamente sabem o que é que estão a fazer, não é? Portanto, ponham-me aí a criança. Não é? E durante essa fase sentiste necessidade de pedir alguma ajuda de um psicólogo? Não sei se fazias terapia ou não. Não, nunca fiz. Acho
ótimo a pessoa fazer isso, mas eu não senti essa necessidade porque eu falava abertamente desses assuntos com as minhas amigas, com a minha família. Nunca foi um assunto não falado. Foi um assunto que foi levado em família, todos juntos estavam. Sim, exceto sabiam. a data que eu fazia os testes, que eu não contavas a ninguém. Contava ao João, só não contei no último, que foi aquele que entretanto veio o Manel. Esse eu não vou contar, porque ele ficava ansioso, não é? Então eu pensei, não vou contar. Mas não contava a ninguém, porque os meus pais depois também ficavam ansiosos, a minha irmã. E sentias que também provocava uma certa desilusão e que os teus familiares e os teus amigos ficavam com pena de vocês? Sim, não era desilusão, ficavam tristes por não acontecer. Porque sabiam que vocês queriam muito. Exato. E não sei, o teste que fizeste foi na altura teste de sangue ou era aqueles testes caseiros? Não, é teste de sangue mesmo. Teste de sangue, sim. Então quando soubeste que finalmente estavas grávida, Não, fiquei a olhar para aquilo, porque aquilo acho que, já não sei, menos de 50 não está grávida, eu tinha 200 e tal. Mas depois parece que não consegues ler os números. Eu não sabia fazer contas naquele momento, não é? Isso provocou com que tivesses algum medo durante a gravidez? Não. Nunca tiveste medo que alguma coisa não corresse bem, não? Não. Foi tipo, não. Eu também sou uma pessoa muito positiva. É verdade, é verdade. Mas não, era o que faltava. Depois daquele tempo todo, não admitia sequer, não queria enjoos, ele tinha que sair de olhos azuis. Que outras áreas profissionais é que podem ajudar este processo, Patrícia? Olha, para além da ginecologia e medicina reprodutiva, obviamente, temos endocrinologia, mulheres que têm problemas de tiroide, síndrome do ovário poliquístico. Há uma lista de questões, sim, não é? Certo. Nutricionistas, quando temos questões com a alimentação, porque nos alimentamos muito pouco ou porque temos algum tipo de compulsão alimentar, etc. Os nutricionistas aqui podem dar uma ajuda, obviamente os psicólogos, terapeutas, aquilo que funcionar para ti, a Fátima, todo o apoio que tu possas ter a esse nível também ajuda, porque nem todas as pessoas têm a sorte de ter este espírito da Margarida, com esta crença de que um dia vai acontecer, e também este enquadramento que ela tem ao nível de família, não é? Na forma como ela também foi gerindo as coisas. Sim, de uma forma muito aberta. Certo. Eu sei que já falaste que tens duas grávidas de sucesso com 46 anos. Sentes que as mulheres com mais idade, mais velhas, vivem este processo de uma forma diferente, esta gravidez de uma forma diferente? Olha, não obrigatoriamente. Aquilo que eu sinto que faz a diferença são basicamente duas coisas. Uma, saúde mental. Qual é o histórico de saúde mental desta mulher? Ou seja, se é uma mulher com algum tipo de distúrbio de ansiedade, se já teve algum tipo de depressão, se a depressão foi uma depressão major, medicada, etc. Portanto, as questões relacionadas com a saúde menstrual aqui, com a saúde mental aqui fazem muita diferença. E depois, sobretudo, o histórico em termos de fertilidade, ou seja, há quanto tempo é que elas estão a tentar engravidar, se há histórico de perdas ou não. Por isso tu podes ter uma rapariga de 32 ou 33 anos que já teve 3 perdas consecutivas, engravida uma 4ª vez e vai viver essa gravidez de uma forma eventualmente mais ansiosa, um bocadinho, há sempre aquela coisa de andar a fazer contas ao número de semanas a que perdeu as gravidezes anteriores e portanto também faz com que muitas das vezes estes processos sejam vividos de uma forma mais isolada, porque em vez de dar a notícia aos 3 meses, como a maior parte das pessoas costuma fazer, se a última perda foi às 17 semanas, imagina, vão esperar até às 20 semanas, mas às 20, como ainda vão fazer a morfológica, se calhar esperam mais 2 e às tantas estás com uma barriga enorme e uma gravidez vivida em grande tensão, não é? De repente tens uma mulher aos 42 anos que é do género, eu agora estou com este parceiro, gostávamos de tentar engravidar, engravidam e a maturidade também é diferente. Sim. Porquê que tu só decidiste falar sobre todo este percurso depois do Manel ter nascido? Porque inevitavelmente iam surgir perguntas, então, já funcionou, já estás grávida de quanto tempo? E eu não queria mais essa pressão, não é? Eu já tinha a minha pressão e inconscientemente também da minha família e amigos, porque sabiam do que é que se estava a passar. Eu não queria que estranhos, que eu não conheço lado nenhum, me bombardeassem de perguntas, não é? Não... Portanto, eu ia falar, sim, porque achei que era importante. Foi uma boa decisão para não criar ainda mais ansiedade, sim, durante o processo. Exato. Tenho aqui a última pergunta para as duas e peço-vos assim uma resposta rápida e objetiva, que é: o que é que fica bem dizer sobre procurar ajuda para engravidar? Eu acho que fica bem
estarmos completamente nas tintas o que é que os outros vão pensar e procurarmos a ajuda que achamos que faz sentido para nós. Ponto. Eu acho que fica bem falar sobre isto, abertamente. É um bocadinho como a história das perdas. Quando tens uma perda e finalmente falas sobre isso, vais descobrir que a colega de trabalho, a irmã, a cunhada, já toda a gente teve perdas. Conseguiríamos, se calhar, criar uma rede de entreajuda entre mulheres, uma coisa onde não temos que pôr a cabeça para baixo quando nos cruzamos nas clínicas de fertilidade, e acho que isso podia fazer toda a diferença e podia ajudar a uma maior transparência nos serviços que são oferecidos. A partilha é sempre para mim uma boa opção. Quanto mais se fala destes temas, mais mulheres ficam informadas e com certeza depois de ouvirem o podcast de hoje vão olhar para este tema de uma forma diferente. Obrigada a todas, todos que nos estiveram a ouvir, principalmente homens também, porque isto é um tema tão tabu igualmente tanto para uma mulher como para um homem, e para a semana haverá mais um episódio. Beijinhos!